estamos de volta. Hoje a gente vai falar da DRE, demonstração do resultado do exercício. Se tem uma demonstração que você tem que saber nessa vida para fazer prova de contabilidade, é a DRE, porque a partir dela pipocam vários assuntos, várias coisas serão cobradas de vocês. Então, de novo, cata sua lei 6.404 lá, abre o artigo 187, ele tem um modelo, ele não vai vir desenhadinho como você vai ver aqui na aula, mas o que você está vendo aqui é cópia do que está lá, só organizado numa caixinha mais bonitinha, tá? Então, é importante você conhecer bem o artigo 187. Quando a gente fala da demonstração do resultado do exercício, estamos falando da demonstração contábil que vai apresentar de forma estruturada as receitas e despesas da companhia em um determinado período. Olha essa frase que eu estou falando, em um determinado período. Na aula passada, quando eu falei para você do balanço, eu disse que o balanço é uma foto. Então, é no dia tal, é instantâneo. Quando a gente fala da demonstração do resultado do exercício, estamos falando de uma demonstração dinâmica. Eu estou falando de um intervalo, de um período de tempo, tá? A demonstração do resultado do exercício também vai trazer o saldo comparativo do exercício anterior e a demonstração do resultado do exercício, ela vai trazendo subtotais. Vocês vão ver aí. Então, eu agrupo as receitas e despesas conforme o modelo da lei e vou fazendo subtotais que depois, quando a gente for falar de análise de demonstrações contábeis, vão nos ajudar muito para avaliar a rentabilidade da empresa, tá? Então, vamos lá, quais são as contas que eu preciso apresentar na DRE? Lembrando que todas as contas de receita e despesa e também, claro, o custo da mercadoria vendida, vão ter que estar dentro dessa DRE. Em que lugar a gente vai ver onde eles melhor se encaixam, mas 100% das contas de resultado, que são as receitas e despesas, vão estar aqui. Vou aproveitar para lembrar vocês daquela história de contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são aquelas que aparecem lá no balanço e que elas não se encerram a cada final de período. Então, não é porque o ano mudou que o meu estoque vai zerar. No ano que vem, o meu estoque começa com o saldo que ele tinha no último dia do ano passado, assim como a minha dívida com o fornecedor, assim como o meu capital social. Essas contas, então, que não se encerram, são chamadas de contas patrimoniais. Essas contas que representam os resultados de um período são chamadas de contas de resultado, são as receitas e despesas. Vamos lá para o artigo 187. Primeiro bloco de coisas, receitas de venda e serviços. Isso vai aparecer para vocês como vendas, serviços, receita bruta, receita de venda, todo aquele resultado decorrente da venda de mercadorias, produtos e serviços. Primeira linha lá da DRE. Na sequência, eu vou diminuir dessa receita todas as operações de venda e prestação de serviços que não se realizaram 100%. Então, eu vou tirar daí o que a gente chama de deduções. Eu vou tirar os abatimentos, as devoluções, os cancelamentos, os descontos incondicionais. Cuidado, estamos deduzindo a venda. Então, essas deduções têm que estar relacionadas à venda. Tem que ser cancelamento de venda, desconto sobre venda, abatimento na venda. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um desconto na compra. Só que o desconto da compra não vai aparecer aqui, vai aparecer onde está a compra, que é lá no estoque. Então, as reduções de venda vão aparecer aqui, nessa próxima linha. Na sequência, tributos sobre venda, mais uma dedução da receita. Todos aqueles tributos que são calculados sobre a receita, estamos falando aqui de ICMS, ISS, PIS, COFINS, eles serão apresentados numa linha negativa logo embaixo da receita. Quando eu somar receita de venda e serviço menos essas devoluções, cancelamentos, menos os tributos, eu chego num subtotal chamado receita líquida.
Depois da receita líquida vem custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido, se a gente estiver falando de uma indústria. Quando falarmos de contabilidade de custos, a gente vai entender como é que eu chego nesse valor. Então, todo o valor que eu estou baixando do estoque vai vir para essa conta, CMV, CPV, e somando com a receita líquida, eu vou chegar no segundo subtotal, que é o lucro bruto. Pessoal, eu estou falando lucro bruto, a lei fala em lucro bruto, mas evidentemente pode existir prejuízo bruto, não é o normal. Mas se o total do meu custo superar o da receita líquida, eu vou ter um valor negativo como resultado dessa soma. E aí não vai chamar lucro bruto, vai chamar prejuízo bruto, tudo bem? Aí vem um bloco de 3 coisas. Vem despesas gerais e administrativas, despesas comerciais ou de vendas e resultado financeiro líquido. Esses 3 bloquinhos podem aparecer com alguma variação nesse nome, mas eu tenho que pensar que praticamente todos os gastos que não foram apresentados lá em cima até chegar no lucro bruto, eles vão se encaixar em algum lugar aqui. Então eu vou colocar lá nas despesas gerais e administrativas todos os gastos relacionados ao funcionamento, à atividade normal da empresa. Energia, aluguel, telefone, salários, encargos, depreciação, todos aqueles itens que fazem parte de forma usual da vida da empresa e que não se encaixam lá em cima até chegar no lucro bruto. Tá bom. Aí vem despesas de venda, despesas comerciais. Todos os gastos relacionados à venda. Então, isso inclui despesa com propaganda, com publicidade, frete, comissão de vendedores. Se por acaso o exercício te der separadamente a folha de pagamento administrativa e de vendas, a folha do pessoal de vendas aparece aqui. Normalmente você não vai ter essa informação, normalmente você vai ter despesa com folha de pagamento. Aí você não tem outra alternativa senão colocar como despesa administrativa. Resultado financeiro líquido, traduzindo, receitas financeiras menos despesas financeiras, por isso que é o líquido, é o que sobrar desses dois. Quando a gente fala em receita financeira, estamos falando de descontos obtidos, descontos financeiros obtidos, estamos falando de receita de juros, estamos falando de resultados com rendimento de aplicação financeira, resultados de operações bancárias. Quando estamos falando de despesa, o lado de lá dessa mesma moeda. Então, despesa de juros, despesa de multa, desconto que eu dei para alguém, não desconto obtido, mas desconto concedido. Tudo isso eu vou colocar o que é positivo menos o que é negativo e o que sobrar eu vou apresentar aqui nesse grupo. A soma do lucro bruto com esses 3 bloquinhos vai dar o lucro operacional ou prejuízo operacional. Depois do lucro ou prejuízo operacional vem um item que é chamado de outras receitas e outras despesas. Anotem aí para vocês não esquecerem. O que o concurso vai colocar nessa linha? Os resultados na alienação ou baixa de investimento imobilizado e intangível. Para vocês não esquecerem, aqui vão os resultados decorrentes daquelas operações que não acontecem dentro do dia a dia normal da empresa. Então, isso aqui no passado era chamado de resultado não operacional. Essa nomenclatura não existe mais, mas estamos falando de coisas que são eventuais. Um imobilizado, por conceito, ele não é para ser vendido. Então, se eu tenho um resultado na venda de imobilizado, isso é uma exceção. É um momento em que eu estou trocando aquela máquina, descontinuando uma atividade que aquela máquina fazia, sei lá. Então, é uma coisa excepcional. Do lucro operacional, mais ou menos outras receitas e outras despesas, eu vou chegar no LAIR. O que é LAIR? Lucro antes do imposto de renda. Apesar do nome falar lucro antes do imposto de renda, ele é antes do imposto de renda e da contribuição social. É que quando foi criado esse modelo da DRE, nem tinha contribuição social ainda. Mas como ela é também um tributo calculado sobre o lucro, ela vai ser contabilizada no mesmo bloco que o imposto de renda. Cheguei no LAIR, vocês estão vendo aí,
quando eu chegar no LAIR, falta eu baixar o quê? Despesa de imposto de renda e contribuição social, as despesas com participações societárias, de debenturistas, administradores, empregados e partes beneficiárias, e finalmente vou chegar no lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício. Então eu vou passando por vários subtotais. Quando eu chego no lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício, eu tenho que ter o somatório de todas as receitas e despesas. Isso significa que essa soma é igual ao resultado daquele razonete da apuração do resultado do exercício. Quando eu transfiro todas as receitas e despesas para aquela apuração do resultado, para poder levar para o lucro ou prejuízo acumulado e fazer a destinação, esse é o número que eu vou encontrar no lucro líquido. Dica do concurso aqui. De vez em quando vem uma daquelas perguntinhas maravilhosas e diz assim: qual é a última linha da demonstração do resultado do exercício? Todas as pessoas normais responderiam lucro líquido do exercício. Só que aí tem um detalhezinho lá na lei que fala assim: depois que você chegar no lucro líquido do exercício, você vai dividir esse lucro pelo total de ações que a empresa tem e vai apresentar na publicação um lucro por ação. Essa informação, lucro líquido por ação, é que é a última da DRE. Isso deve ter sido perguntado umas 2 ou 3 vezes ao longo da vida, mas eu não quero que vocês errem. Então, o objetivo da DRE é estruturar o lucro ou prejuízo da empresa dentro desse formato que parte daquilo que é mais operacional e vai descendo para o que é menos usual, menos frequente na vida da empresa. Então, chego no lucro líquido ou prejuízo do exercício, mas a última linha da publicação vai ser o lucro líquido por ação, ok? Até a próxima. Na próxima aula a gente vai resolver aquele caso prático e vamos fazer uma apuração do resultado do exercício para a gente poder falar daí da destinação do lucro. Até lá, bom trabalho, bons estudos aí para vocês.